Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você aqui nesta noite, e que foi muito precioso de manhã, e nós cremos que o Espírito Santo é o mesmo, e Ele vai falar conosco agora à noite. Obrigado pela ajuda de uns poucos. Vou dar uma segunda chance para quem não me ouviu. Foi muito maravilhoso o culto da manhã. Deus falou conosco, eu creio que Ele vai falar conosco agora à noite. Amém. Porque deixa eu lhe dizer, uma das piores coisas que pode acontecer é o que aconteceu com Jacó quando ele estava fugindo de seu irmão no deserto. Ele acorda depois daquela visão, daquele sonho, Deus ter falado com ele, ele acorda e ele diz uma coisa: na verdade Deus estava neste lugar e eu nem sabia. Você sabe o que eu aprendo com isso? Eu não posso ir em um lugar onde Deus está e voltar do mesmo jeito. Algo tem que acontecer, não por causa do homem, mas por causa dele. Amém? Eu quero compartilhar Atos capítulo 8 com você. Atos 8, eu quero ler do versículo 26 até o 31. Me acompanhe, por favor. Se você não está com a Bíblia, nós temos aqui em nosso telão. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. O tema da nossa palavra de hoje é o eunuco e o plano para salvá-lo. O eunuco e o plano para salvá-lo. Eu quero convidar vocês nesta noite, assim como eu fiz o convite de manhã, eu quero convidar vocês para caminhar comigo em uma linda história que nos revela um plano de Deus para salvar uma pessoa. Eu quero que você caminhe comigo, porque eu acho linda essa história aqui, eu acho lindo isso que a Bíblia nos relata, e eu quero tentar passar para você, pela graça de Deus, com uma riqueza de alguns detalhes que eu confesso para vocês, algumas coisas eu já tinha passado, meio que batido por cima disso, e nunca tinha atentado para algumas coisas que eu quero aproveitar e compartilhar com você. Esse homem, cujo nome não é mencionado, tem alguns que dizem que provavelmente o nome dele era Amanitori, que foi alguém que reinou entre 25 a 41 depois de Cristo. São algumas informações que a gente tem pesquisando, que a gente descobriu. Até hoje existem grandes interrogações a respeito da nacionalidade do eunuco, se era um gentil ou se era um judeu. Existem questionamentos a respeito disso. Deixa eu lhe passar bem rápido. Por exemplo, Pôncio e Irineu acreditavam ser ele um judeu, pois a conversão de um gentil era mais difícil do que a conversão de um judeu, olhando em relação ao que aconteceu com ele. Agora já Jerônimo, ele acreditava que ele ocupava uma posição intermediária entre judeu e gentil, que poderia indicar status de prosélito, ou seja, de alguém que temia a Deus. Mas tem um terceiro caso, que Eusébio, Efrem, Beda, Nicéforo, Calisto, Nicolau de Lira e Martinho Lutero acreditavam que ele era um gentil, porque era um etíope. Então existem essas três linhas de pensamento, de ideia a respeito deste homem: se ele era um judeu, ou se ele era um gentil, ou se ele acabava estando nesse ponto intermediário aqui. O relato bíblico é que ele possuía uma posição de influência na corte da Etiópia. Ele era um alto oficial, um tesoureiro real da rainha de Candace. Já Candace
quando a gente vê a rainha de Candace, Candace era um título atribuído a uma espécie de dinastia de rainhas guerreiras, de mulheres guerreiras que detinham o poder do reino de Meroé, ao sul do Egito, pouco tempo antes da era cristã. Queridos, mas aqui a gente entra num ponto importante. O que aquele homem foi fazer em Jerusalém? Embora que o texto nos revele o que ele foi fazer em Jerusalém, o texto nos mostra que ele foi a Jerusalém para adorar ao Senhor. Ele sai da sua terra, anda quilômetros e quilômetros de distância para ir com este propósito. E eu estava hoje pela manhã relatando que nós conhecemos testemunhos de pessoas da região norte, da nossa região, de pessoas, você sabe que andar a média de 10, 15 quilômetros, até mais, a pé, para ir de um povoado para outro, para participar de um culto. E depois da pessoa converter, ela ir para outros lugares em uma longa distância, a pé, para evangelizar. E depois de terminar a reunião, terminar o culto, lá para as 9h30, 10 horas da noite, tomarem caminho de volta a pé, porque de manhã tinham que voltar a trabalhar na roça. Então eu olho para a história deste homem aqui. Ele está andando, sabe, uma jornada longa, porque ele tem algo no coração dele como propósito. Eu estou indo para adorar ao Senhor. Eu estou indo para adorar a Deus. E deixa eu lhe dizer, pela graça e bondade de Deus, eu estou a 6 minutos daqui da igreja. Não pego o trânsito para chegar aqui. Então seria injusto da minha parte eu olhar para a história desse homem que está andando quilômetros e quilômetros para ir adorar a Deus, e eu vim 6 minutos de carro para cá e passar 2 horas matando tempo e não adorar a Deus. Se Deus, ele não é digno de que eu deixe o meu celular 2 horas sem utilizá-lo para cultuá-lo, eu preciso aprender com a história desse homem aqui. Alguém está comigo aqui? Amém? Então eu olho o que ele foi fazer em Jerusalém. Ele foi adorar, mas escute o detalhe: provavelmente aquele homem, ele não pôde adorar a Deus dentro do templo. Imagine andar tudo isso. Imagine, só trazendo aqui para a gente, imagine você vindo para a igreja. Eu vou lá na Pastores que eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar junto com os irmãos de lá. Aí imagine o pessoal da atmosfera encontrando você na porta e dizer: olha, desculpe, mas você não pode entrar, você vai ter que adorar a Deus aqui de fora. Escute, provavelmente este homem não pôde entrar no templo para adorar. Por quê, pastor? Porque ele era um eunuco. E em Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, olha o que está escrito: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. E se você for ver a definição de um eunuco, era alguém castrado. No nosso linguajar popular, alguém capado. Para quem não sabia. E esse homem, pare para você pensar, de estar andando todo esse percurso. Imagine como foi a primeira vez. Você não vai poder entrar, porque lá no Antigo Testamento já tem uma lei que diz com relação a isso. Você não vai poder entrar para adorar. Mas eu vim aqui para adorar. Eu vou adorar do lado de fora mesmo. Eu não vou perder minha viagem. Eu vim aqui com um propósito, eu vim aqui com um objetivo, e eu vou cumprir esse objetivo. Eu vou adorar o Senhor de onde eu posso adorá-lo. E esse homem, ele está aqui, mas talvez isso tenha sido frustrante para ele. Imagina, ele vem com esse propósito, mas agora, por ele ser um eunuco, e a lei diz que ele não podia entrar na Assembleia do Senhor. Ele foi até Jerusalém para adorar o Senhor, e é bem provável que não aconteceu do jeito que ele esperava, ou do jeito que ele queria que acontecesse. E agora ele está voltando para a sua terra. Sabe Deus como está o coração desse homem?
pode ter adorado, mas meu Deus, eu fui rejeitado. Não me abriram a porta para eu entrar, para eu adorar Deus do lado de dentro do templo, assim como qualquer outro poderia adorar. Sabe Deus como Ele está voltando? Porém, o que nós observamos aqui é que Ele está voltando lendo o livro do profeta Isaías. Ele está voltando para casa lendo o livro do profeta Isaías. Embora que talvez aquela experiência foi frustrante, ele não obteve talvez aquilo que ele estava almejando, que ele estava buscando, mas nós olhamos e observamos esse detalhe. É como se alguém dissesse, olha, é como se ele dissesse, aquilo que eu tenho no meu interior, essa fome, essa sede em relação ao Senhor, não é o fato de eu ter sido barrado, de eu ter sido impedido de entrar no templo, que eu vou cessar isso aqui. Eu vou continuar. E ele vai lendo o livro do profeta Isaías. O interessante disso aqui é que esse interesse dele pelas coisas do Senhor, nós percebemos que era algo tão intenso, e que nós não sabemos a forma como ele adquiriu esse pergaminho contendo o livro do profeta Isaías. Não sabemos se foi uma doação, ou não sabemos se foi uma compra. O certo é que ele tem em suas mãos este pergaminho, e a Bíblia nos relata que ele está voltando para sua terra lendo. Agora eu quero destacar uma coisa aqui, preste atenção nisso aqui que eu quero lhe falar. Quantas pessoas estão indo às igrejas, estão vindo à igreja, estão voltando para casa do jeito que vieram? Nada acontece. Quantas pessoas, a semelhança desse eunuco, estão com o pergaminho na mão, estão com a Bíblia na mão, estão lendo a Bíblia, mas não entendem o que estão lendo? Quantas pessoas existem neste mundo que estão vivendo exatamente essa situação? Ele vai para Jerusalém para adorar, e é frustrado por causa de uma situação, e provavelmente ele está voltando do jeito que ele veio. E ele pega, não, então eu vou ler a Bíblia. E ele lê a Bíblia, mas ele não entende nada do que ele está lendo. Quantas pessoas talvez estejam vivendo exatamente isso? Estão voltando para as suas casas do mesmo jeito que vieram. Mas aqui tem uma pergunta: será? Ao lermos a história do eunuco, nos parece que foi exatamente isso que aconteceu com ele. Mas não. Por que, pastor, você está dizendo não? Escute, aquele homem, sem saber, ele estava prestes a ver em sua própria vida o cumprimento de uma das mais lindas promessas do Senhor, gente. Sem ele esperar, sem ele imaginar, ele estava prestes a experimentar na sua própria vida o cumprimento de uma das maiores promessas de Deus. Qual, pastor? O Senhor disse: aqueles que me buscam me acham, aqueles que me buscam me encontram. Isso é Salomão que fala, mas também o profeta Isaías foi usado: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, ele disse: olha, existem aqueles que Deus trabalhou, Deus criou o ser humano para que eles pudessem buscar a Deus. Porventura, ele diz, tateando. Você sabe como que cegos tentando encontrar, ele disse, tateando possam encontrar Deus, se bem que ele não está distante de nenhum de nós. E imagina esse homem sem saber exatamente como buscar, como alcançar. Ele tem o livro do profeta Isaías em suas mãos, mas eu tenho uma riqueza tão grande, mas eu não sei como desfrutar dessa riqueza. Eu vou no templo para adorar, mas eu acabo sendo travado por causa da lei. Mas aí, você sabe, eu quero chamar sua atenção, porque o que eu olho aqui, eu vejo o plano de salvação para aquele homem já ter sido traçado pelo Senhor. O Senhor já tinha traçado um plano de salvação para ele, mas agora chegou o momento da execução desse plano. Chegou o momento de Deus executar esse plano. E aí nós vemos aqui alguns personagens desta saga, alguns personagens desta aventura, que eu quero fazer menção aqui. Eu quero que você caminhe comigo. O primeiro personagem é um anjo do Senhor, é um anjo mensageiro, que é o primeiro que tem esse contato com Filipe. O anjo chega com ele: Filipe, te levanta que eu estou vindo aqui para trazer uma mensagem para ti.
E ele tem aquela participação ali. O segundo personagem é Filipe, o evangelista. Ele é tirado de uma cidade e é enviado para um lugar deserto. O terceiro personagem aqui é o próprio Espírito Santo. Ele se encarrega de estar junto com Filipe no encontro que ele teria com esse eunuco. Agora, preste atenção aqui no que eu quero lhe dizer, que isso aqui é muito importante. Porque aquele anjo só teve uma participação muito pequena, mas não menos importante, nesse plano de salvação daquele eunuco. Não sei se você já parou para pensar nisso. Foi tão rápido. O anjo só chega lá e diz: Filipe, te levanta e vai pelo caminho de Jerusalém para Gaza. Está deserto lá, vai para lá. O anjo só fala isso, sai de cena. E a pergunta é: por que aquele anjo só teve uma participação pequena, mas não menos importante, daquele plano de salvação do Senhor para aquele eunuco? Preste atenção. Primeira razão, porque provavelmente aquele anjo era Gabriel. E Gabriel, biblicamente falando, ele era o anjo mensageiro, aquele que foi enviado para falar com Maria, o que apareceu para Zacarias, o que apareceu para José. Vocês lembram disso? O anjo que aparece, o anjo mensageiro, aquele que está sendo enviado da parte do Senhor para levar uma mensagem. Ele leva a mensagem, entrega a mensagem: pronto, cumpri meu papel, estou voltando para prestar contas com aquele que me enviou. Então, primeira razão, porque a gente vê uma participação pequena, mas não menos importante. Primeira razão é porque ele é um anjo mensageiro e ele só está indo para levar uma mensagem do Senhor. Escute. Segunda razão, porque aos anjos, porque só é aquela participação e depois se encerra a participação daquele anjo. Porque aos anjos não foi confiado a missão de evangelizar aos homens. Essa missão foi confiada para nós. Pegou isso aí? Eu quero saber quem pegou isso aí, gente. Porque, vou repetir, porque aquele anjo é só essa participação e ele sai de cena. É porque como se Deus dissesse: olha, eu quero que você faça só isso. Leva a minha mensagem para o meu servo Filipe, e depois você sai de cena. Porque você não vai ser o evangelista do eunuco. Essa missão não foi te dada. Essa missão não pertence aos anjos. Essa missão pertence aos filhos e às filhas de Deus que têm entendimento do evangelho. Agora, a terceira razão, porque esse anjo só tem essa pequena participação, escute. Porque os anjos não têm a capacidade de regenerar uma pessoa. Os anjos não têm a capacidade de produzir na vida de alguém um novo nascimento, gente. Então eles só têm que mandar a mensagem, dar a mensagem e sair de cena. Porque como Deus diz: olha, isso aí não é patência sua, você não tem condições de fazer isso. Então faça só o que está ao teu alcance. Então entenda isso aqui: os anjos, eles não têm essa capacidade de gerar um novo nascimento na vida de alguém. Então por isso ele só tem essa participação e depois ele sai de cena. E quando nós chegamos aqui em Filipe, nós vemos que ele é escolhido para ser um cooperador do Senhor, para anunciar àquele eunuco o evangelho do rei. Ele está agora cooperando com Deus para fazer isso. O Senhor, o que o Senhor faz? O Senhor tira Filipe do meio de uma cidade que está em um avivamento, gente. Pare para vocês pensarem nisso aqui. Aonde é que Filipe estava, pastor? Filipe estava em Samaria. Ele foi aquele primeiro que foi enviado, guiado pelo Senhor para Samaria. E diz a Bíblia que lá ele começa a pregar o evangelho. As pessoas começam a dar ouvido para eles. Elas começam a se converter. Milagres começam a acontecer. Pessoas são libertas. E um grande avivamento de Deus começa a acontecer em Samaria. A notícia chega para Jerusalém. Os apóstolos enviam Pedro e João, os quais chegam lá e vê tudo que está acontecendo. E eles liberam uma palavra sobre o batismo com o Espírito Santo. Depois eles impõem as mãos sobre eles, eles são batizados com o Espírito Santo. Meu irmão, aí é onde tem fogo, o negócio é forte. Aí imagina esse avivamento que está acontecendo naquela cidade. E o Filipe está sendo, debaixo da graça de Deus, como que o protagonista, humanamente falando, do que está acontecendo lá. E ele está no meio de todo esse avivamento. Aí o anjo do Senhor diz: Filipe, sai disso tudo e vai para o deserto.
eu tenho uma outra missão para ti. Meu Senhor, por favor, está tão bom aqui. O Senhor está me tirando do meio do avivamento e levando para um lugar deserto. Ele não sabe nem o que é para fazer. Mas escute o que eu vou lhe dizer aqui, por favor, escute. Às vezes a obediência, ela custa um certo preço para a gente. Mas você sabe por que às vezes é difícil obedecer? É porque às vezes a gente não conhece o resultado final. Imagina Deus dizendo só com ele: faz o que eu estou te mandando, porque eu já estou vendo qual vai ser o resultado da tua obediência. Então olha aqui para mim, quando ele fala, ele não está vendo só aquilo que vai ser feito agora, ele já está vendo o resultado daquilo que vai acontecer agora. Então que eu e você não tenhamos dificuldade em ouvir ele dizendo. Talvez Deus vai pegar, queridos, eu não sei se eu vou estar com isso aqui profetizando, não sei. Você sabe quando foi que Deus nos tirou de Monte Alegre para vir para cá? No melhor momento em que nós estávamos vivendo como igreja. Eu não sei o que Deus pode estar fazendo com você também, comigo, que pode estar num lugar tão bom, a coisa está tão maravilhosa, aquilo que você pode estar vivendo, mas Deus está dizendo: olha, eu tenho uma outra missão para você, eu tenho algo para você. Porque entenda o que Paulo diz, 1 Coríntios 3,9: porque de Deus somos cooperadores, e um cooperador não pode se omitir quando é solicitado. Amém? Um cooperador não pode se omitir quando ele é solicitado. Então o anjo não chega: Felipe, por favor, você tem tempo para ir ali? Não, o anjo chega dizendo: te levanta e vai. Será que o Senhor pode mandar mensagem assim para a gente? Assim? Poucas mãos levantaram. Quando ele diz: Senhor, te levanta e vai, o que o Isaías diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou fazer. Vou repetir: a obediência, ela pode custar um preço, mas lembre-se disso, vale a pena obedecer, porque Deus vai nos fazer participante também dos resultados. Deus vai nos fazer participante dos resultados também. Amém, queridos? Agora olha aqui, depois o anjo Filipe, aí a gente vê o Espírito Santo aqui, ele entrando em ação a partir deste momento, a partir dessa obediência de Filipe, que ele se levanta e vai. A partir do momento que o anjo da mensagem sai de cena, aí já é o Espírito Santo que entra em ação com Filipe. Ele já dá sequência ali. Agora eu quero que você preste atenção em uma coisa: por que é o Espírito Santo que entra em cena? Porque a obra da regeneração, ela é realizada pela palavra juntamente com o Espírito Santo. O novo nascimento, ele só é capaz de ser produzido na vida de alguém pela palavra que é liberada, mas pelo Espírito Santo, que é capaz de vivificar aquela palavra na vida de cada pessoa. Pastor, você está falando a respeito do que? Tito capítulo 3, versículos de 4 a 7, olha o que está escrito: porquanto, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Você entende? Ele diz que a obra, ela foi uma obra regeneradora e renovadora, produzida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele precisava estar junto com Filipe ali, porque está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15:
Jesus chega com os discípulos e diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando a gente chega no versículo 19 e 20, está escrito que Jesus então ele foi elevado aos céus. E depois que ele foi elevado aos céus, a Bíblia nos fala que os seus discípulos saíram por toda parte pregando o evangelho. Versículo 20: e o Senhor ia cooperando com eles por meio de sinais que se seguiam. Então o evangelho aqui está sendo pregado e o Espírito está cooperando aqui para a obra da regeneração ela acontecer, para que pessoas de fato tenham uma experiência do novo nascimento. E é isso aqui que está acontecendo, é o Espírito Santo trabalhando junto com Filipe. O evangelho está sendo pregado, mas o Espírito Santo está trabalhando nessa obra de regeneração. Atos capítulo 8, do versículo 32 ao 40, me acompanhe aí por favor. Está escrito assim: ora, a palavra da Escritura que estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Queridos, preste atenção, o texto nos diz que seguindo eles caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado. O que levou aquele eunuco a tomar a decisão? Porque pelo que a gente entende, não é Filipe que faz a proposta para ele. Filipe prega o evangelho, o Espírito Santo está trabalhando. Mas o que leva esse eunuco ao ver água, perguntar: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? O que levou esse homem a ter esse entendimento e sentir a necessidade de descer as águas do batismo? Porque aqui era a prática do batismo de João, batismo para remissão, para arrependimento de pecados. Então o que levou esse homem a tomar tal decisão? Primeira coisa, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Essa foi a primeira coisa. E queridos, nós não podemos nos omitir desta missão. Nós não podemos nos omitir. Está escrito: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Anunciou Jesus Cristo para aquele homem, fazendo uma conexão do que o profeta Isaías havia profetizado há cerca de 600, 700 anos atrás. Ele faz uma conexão, porque é uma profecia direto para a pessoa de Jesus Cristo. E está escrito que ele, começando por essa passagem das Escrituras, ele anunciou Jesus Cristo para aquele homem. Então a primeira coisa que levou ele a essa consciência da necessidade de batismo foi a pregação do Evangelho. Segunda coisa que levou ele a tomar essa decisão foi a fé em seu coração. Ele diz para Filipe lhe diz: é lícito se crês de todo o coração. Se você crê de todo o seu coração, é lícito que você seja batizado. Porque não adianta entrar numa água para batismo sem uma verdadeira fé genuína, sem ter entendido o Evangelho e a sua importância. Não vale a pena. Por quê, pastor? Porque, como o pastor Júnior frisou ontem, foi ontem, né, pastor? Ontem de noite. Porque senão o que vai acontecer? Vai entrar um pecador seco na água e vai sair um pecador molhado. Não vai alterar em nada. Não vai ser uma experiência.
Não vai ser uma coisa que a pessoa vai experimentar verdadeiramente. Então ele diz: o que impede que eu seja batizado? Ele diz: te é lícito se crês de todo o teu coração. Se é lícito se você crê de todo o seu coração. Qual foi a terceira coisa que levou esse homem a descer as águas do batismo? A revelação que ele teve de quem era Jesus Cristo. Ele teve revelação. Quando Filipe disse: crês de todo o teu coração, é lícito? Ele diz: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. Escute, deixa eu lhe dizer, sem essa revelação, é só uma troca de religião. Sem ter essa revelação de quem é Jesus Cristo, vai acontecer como aconteceu no início da nossa caminhada aqui da nossa igreja. Na primeira célula, segunda célula nossa, multiplicação, tomou uma decisão para Jesus na célula. No momento do estudo ele tomou a decisão. Quando terminou o estudo, na hora da comunhão, ele chegou comigo e ele perguntou: como é que a gente desfaz isso? Eu não entendi. Eu disse: desfaz o quê? Não, isso que eu fiz, como é que a gente desfaz? Ele estava tentando dizer: olha, ainda agora eu virei crente, como é que eu deixo de ser crente? Na verdade, olha aqui para mim, Jesus Cristo não foi revelado para aquele jovem. Porque entenda uma coisa, quando Jesus Cristo é revelado no nosso espírito, o novo nascimento ele é gerado. Acontece a regeneração. Você sabe o que acontece? Imagina o Elcio numa igreja. Eu estou me referindo a anos atrás, o que aconteceu comigo na igreja. Estava no meio de uma multidão, mas parecia que eu estava só. E naquela noite eu tive convicção de quão pecador eu era, e que se eu morresse naquele dia, naquela hora, eu iria para o inferno. Mas Jesus Cristo, naquela mesma noite, Ele foi revelado para mim como único e suficiente Salvador. Eu estou lhe falando de 36 anos atrás. Eu estou lhe falando de algo que foi produzido aqui dentro de mim. E a convicção que eu tenho hoje, ela é incomparavelmente mais sólida do que antes, porque a gente vai criando base nas Escrituras Sagradas. Mas eu quero lhe dizer que o que aconteceu há 36 anos atrás da minha vida foi algo genuíno. Eu tive a revelação, e eu sabia que não era uma troca de religião. Eu sabia que não era uma simples confissão e que depois eu iria me arrepender. Não, como é que eu desfaço isso? Não. A pergunta que vai surgir é: por que eu não fiz isso antes? Por que Jesus Cristo não me foi revelado antes? Por que eu vivi tanto tempo longe dele? E esse homem diz aqui: eu não vou me batizar porque, imagina, eu não vou me batizar porque é um ritual, eu não vou me batizar porque a igreja diz que tem que se batizar. Não, eu vou me batizar porque eu tenho revelação que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. E escute, essa revelação que esse homem tem foi a mesma que Pedro teve. Foi a mesma que Pedro teve. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, você vai ver Jesus chegando com os discípulos e perguntando: quem o povo diz que eu sou? Pelo que vocês têm ouvido, quem o povo aí diz que eu sou? E os discípulos começam a dizer: uns dizem que tu és Elias, há outros que dizem que tu és Jeremias, há outros que dizem que tu és João Batista, há outros que dizem que tu és um dos profetas que ressurgiu dentre os mortos. E Jesus se volta para eles e pergunta: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo.
Pastor, por que isso é importante? Escute, porque Jesus disse: surgirão falsos cristos e enganarão a muitos. Mas a revelação é: tu és o Cristo. A coisa ela é tão forte que no meio de muitos Cristos você tem entendimento de quem Ele é. O Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: olha, em verdade eu te digo que não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Então essa é uma obra espiritual que acontece, não é natural. É uma obra espiritual que acontece na vida do ser humano. Como ele disse, produzido pela ação da palavra, o Evangelho, em comunhão, juntamente com o Espírito Santo, que produz essa obra de regeneração, que é capaz de regenerar a vida de uma pessoa. Agora alguém diz: pastor, é somente crer. Se você entender o que significa crer. Crer significa ter a convicção da verdade de algo. Fé significa de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo, nascido da fé e unido a ela, relativo a Deus, a convicção de que Deus existe, é o Criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. É relativo a Cristo, é convicção ou fé forte, bem-vinda, de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna do reino de Deus. Então é muito mais do que dizer eu creio, é uma convicção genuína que me faz e nessa direção certa. E eu quero ler o último texto aqui desta noite, Evangelho de João, capítulo de número 3. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pastor, por que Jesus não está julgando o mundo? Porque ainda não é tempo de julgamento, é tempo de salvação. Vou repetir o texto. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu vou concluir agora, e eu peço só que você fique de pé, para você de pé receber aquilo que eu vou falar aqui. Escute o que eu vou lhe dizer aqui, por favor. Me dê a sua atenção aqui. Você que está aqui nesta hora e que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero que você tenha certeza que Ele já fez e ainda está fazendo coisas incríveis para salvar você. Assim como Ele fez coisas incríveis, estava usando um anjo, usando o evangelista Filipe, o próprio Espírito Santo entrando em ação para salvar um homem. Eu quero que você tenha certeza que o evangelho pregado e o Espírito Santo, eles estão trabalhando juntos em seu favor nessa hora. Eles estão trabalhando porque Deus, Ele tem muito interesse em salvar a sua vida. Deus tem muito interesse em salvar a sua vida. Ele não veio para julgar o mundo, mas Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. E escute, e para você que já tem a revelação de quem é Jesus Cristo, me ouça: vale a pena obedecer o ID de Jesus para pregar o Evangelho.
Vale a pena obedecer para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos tem ordenado. Vale a pena obedecer o comando, a direção dele, mesmo que a gente não entenda o porquê dele estar nos tirando do meio de um avivamento para nos levar a um deserto. Escute, para alguns era só um eunuco, para Deus era o eunuco. Por que, pastor, ele era mais especial do que outros? Não, porque Deus olha para cada um e diz: esse é o fulano, essa é a fulano. Eu estou fazendo coisas incríveis para alcançá-lo, para salvá-lo. E eu quero que você entenda uma coisa: às vezes a gente está vendo só o eunuco, mas Deus, escute o que eu vou lhe dizer, às vezes a gente está vendo só o eunuco, mas Deus está vendo o eunuco e um continente. Escute, eu vou repetir: às vezes a gente está vendo só o eunuco, Jesus está vendo o eunuco e está vendo um continente. Pastor, do que o senhor está falando? Escute, olha do que eu estou falando. De conformidade com a tradição, esse foi o começo da missão cristã no continente africano, gente. Esse homem eunuco, sendo oficial político, tornou-se missionário cristão no meio do seu povo. Muitos acreditam que ele foi o fundador do cristianismo na Etiópia. Então imagine Filipe: me ajuda a alcançar o eunuco, porque eu quero através dele alcançar um continente. E ouça o que eu quero lhe dizer: ainda existe hoje, aqui em São Luís, muitos à semelhança do eunuco, que estão vindo e indo na igreja e estão voltando do mesmo jeito. Ainda existem muitos à semelhança do eunuco, que tem Bíblia em casa, que leem a Bíblia, mas não conseguem compreender o que estão lendo. Deus precisa dos Filipes, que sejam cheios da palavra, mas que dependam inteiramente do Espírito Santo, para que eles sejam esses instrumentos, para que essa regeneração possa ser produzida na vida das pessoas, e elas experimentem um novo nascimento.